Mas há um detalhe. Os senhores estão aqui porque são homens e mulheres de fé. Isso nos lembra da nossa condição de batizados. Isso nos lembra uma coisa importantíssima, que os filhos que nos são confiados são dádivas, empréstimos, dons de Deus. Não são propriedade absoluta dos pais, mas são de Deus. E, portanto, devem ser criados, educados para Deus. Em boa parte dos lares também, dos que se dizem católicos, esta preocupação de formar filhos, de criar filhos para Deus, praticamente desapareceu. Uma vez que no âmbito do lar se vive uma espécie de ateísmo prático, que é aquela atitude das pessoas que sabem que Deus existe, mas na prática vivem como se ele não existisse. E eu queria falar então, já que estamos tratando da Sagrada Família e destas pessoas virtuosíssimas, não ricas, mas virtuosas e santas, que Deus escolheu tanto para criarem e educarem João Batista, como para criarem e educarem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu queria lembrar de alguns deveres dos pais que estão aqui presentes. E também daqueles que de algum modo podem ajudar os pais nessa tarefa árdua, da qual prestarão severas contas a Deus nosso Senhor. O primeiro dever dos pais é o dever de serem virtuosos. E o homem virtuoso é aquele que, apegado ao bem, não negocia esse bem com nada nem com ninguém. Chama o bem de bem e o mal de mal. E acabou. Não faz transações, não faz negociações. O mal é mal e o bem é bem. E a primeira coisa, então, que se exige dos pais é que sejam virtuosos, aferrados a esse critério de vida, de distinção. E que mostrem isso a seus filhos. Zacarias e Isabel, respectivamente pai e mãe de João Batista, eram justos aos olhos de Deus. E diz o Evangelho de São Lucas no capítulo 1, ambos eram justos diante de Deus e cumpriam de modo diligente todos os seus mandamentos, sem falhar. O segundo dever é o dever do bom exemplo. Havia ainda no tempo de Jesus um culto pagão que eu reputo como mais horroroso das liturgias e dos cultos pagãos, que era o culto a Moloque. O ídolo de Moloque era a cabeça de um monstro com a boca aberta, na qual havia uma fornalha. Era algo gigantesco. Havia uma fornalha acesa. E a forma de adoração a este ídolo era lançar na fornalha bebês e crianças vivas. Isso faziam os pagãos para adorar Moloque. Sacrificavam seus filhos vivos, bebês ou crianças novas, jogando-as na fornalha, no fogo. Se isso não se faz mais do ponto de vista físico, isso não acontece mais, padre. Do ponto de vista moral, acontece sim. Acontece. Porque pais escandalosos, a mãe, que cada ano está com um namorado diferente, o pai infiel e adúltero, que sai e não volta para casa, que gasta todo o dinheiro em jogos, em passatempos com os amigos, que não cumpre suas obrigações, pais que dão escândalo, que são motivo de tropeço e de queda para os próprios filhos. Não estão fazendo outra coisa não ser imolar as almas dos seus filhos a Satanás. Porque a probabilidade das crianças que vivem sob a égide, sob a condução de pais escandalosos, é que logo comecem a fazer e a imitar o que viram no pai e na mãe. Com raríssimas exceções. Portanto, um dos principais deveres de quem recebeu de Deus a grave tarefa de educar filhos é de dar o bom exemplo. O bom exemplo. Corrigir filhos, dar broncas, cobrar, qualquer um faz. Mas dar o exemplo daquilo que se exige dos filhos, antecipar-se fazendo aquilo que se espera que os filhos façam, isso não é coisa para qualquer um. Não é coisa para qualquer um. Querer dar lições aos filhos e depois contradizer a lição com maus exemplos, o que foi ensinado, é uma vergonha e um crime. É o mesmo que acariciar com uma mão e ferir com a outra. No livro das Confissões, há um relato maravilhoso de Santo Agostinho, que fala exatamente sobre isso que estamos tratando aqui. Diz o grande Agostinho de Hipona. Ele fala de sua mãe, Mônica, Santa Mônica. Ela rogava com suas lágrimas a Deus por mim. E alimentava com seus bons exemplos os preceitos de vida que semeava no meu coração. Então, Santa Mônica não só rezou por Santo Agostinho, mas deu exemplo. Deu exemplo.
E ele, então, reconhece que a sua conversão daquela vida horrível que ele vivia se deve a esse esforço de sua mãe. Tanto da oração, da súplica a Deus por um lado, como do bom exemplo que ela semeou na alma dele por outro. O terceiro dever dos que receberam de Deus a incumbência de preparar os seus filhos para o céu, de preparar os seus filhos para a vida eterna, é o da oração. Isso é obrigação. Os pais devem, em primeiro lugar, rezar por si mesmos para receber de Deus as graças de que necessitam para a árdua e difícil tarefa, que nunca foi tão difícil e tão árdua como nos nossos dias, a tarefa de instruir crianças e jovens na virtude e na retidão. Devem rezar por seus filhos, porque Satanás está à espreita deles, como fera para devorá-los. Quanto a isso não resta a menor dúvida. E em terceiro lugar, ensinar-lhes desde cedo a rezar, dar-lhes a disciplina da oração e com testemunho de vida mostrar como é excelente falar com Deus. Como é bom quando esses dois amores se encontram. O amor do homem que fala a Deus, o amor de Deus que fala ao homem. Isso é oração. Então, como o quarto dever é a educação das crianças, eu queria sugerir que o próximo presente que você der a um recém-nascido, a uma criança, seja esse presente o primeiro catecismo da doutrina cristã. Dê este subsídio, este suporte para os que vão educar a criança que acaba de nascer. Uma vez que a filosofia, que está impregnada também em nós, não vê no ser humano mais do que um animal. O que é que nós somos para a filosofia miserável, que informou o mundo no qual nascemos e vivemos? Para essa filosofia, o homem não é mais do que um animal, só um animal, que precisa tão somente ter as necessidades do seu corpo bem atendidas, o resto não tem importância. Mas nós sabemos que não é assim, que fomos dotados de uma alma que não vai morrer com o corpo e que nela receberá o prêmio por seus bons atos ou castigo por seus malfeitos. É disso que se trata. O que a criança tem que aprender em casa com os pais, ainda que sejam analfabetos. Então, o que eu estou tratando aqui daquela educação que ensina a criança o que é o vício e o que é a virtude, o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal, quem é Deus e quem é Satanás. Ao lado da educação, os pais não podem negligenciar a instrução religiosa, porque os primeiros catequistas sempre serão os pais, o pai e a mãe. Os catequistas de paróquia e de igreja fazem um papel de suplência, em virtude do despreparo, do descaso e do desinteresse dos pais, que têm eles a função de educar, porque elas inclusive prometeram no matrimônio que assim fariam. Educar os filhos na lei de Cristo e da igreja, e depois não fazem. Não fazem. As crianças sabem, chegam nas paróquias para fazer a primeira comunhão, ignorando este sinal. Nunca viram. Não sabem fazê-lo. Com 10, 11, 12 anos de idade. Mas cantam de cor, se vestem e têm os trejeitos dos artistas que fazem apologia da prostituição. Primeira coisa que uma criança católica deve, ao começar a falar, saber decorar é a Ave Maria. A primeira coisa que uma criança pequena, quando começa a falar, deve decorar e saber é a Ave. Porque, eu disse e repito, dos que estão aqui, que geraram filhos, os senhores e as senhoras não vão escapar de prestar contas das almas deles a Deus nosso Senhor. Por fim, meus queridos, quem ama o seu filho o corrige, diz o Espírito Santo no livro do Eclesiástico, capítulo 30, verso 1. A criança que cresce sem saber o significado do termo não vira um demônio. Ai, não vou fazer nada porque ele chora, ele grita. Aí que você tem que fazer. Porque agora ele só chora e grita. Depois, é a mão dele que vai marcar a tua cara. O teu, se você não fizer nada, enquanto ele só chora e grita. Você olha a criança e fala, nossa, mal educada. Os pais são mal educados. Olha, fala palavras feias, palavrões. Os pais falam palavras feias e palavrões. Nossa, olha a menina tão nova, 6, 7 anos. Olha como ela se veste mal. A mãe se veste mal. E já é um esforço bonito. Na próxima vez que o senhor ou que a senhora receber um convite para visitar um bebê recém-nascido, leva de presente o primeiro catecismo da doutrina cristã. Entrega para a mãe. E disponha-se, se a mãe tiver dúvida, eu te ajudo aqui, a você entender para depois você ensinar o bebê. Você não quer batizar o bebê? Ah, quero. Então ele vai ser católico. Se ele for batizado, ele será católico, e ao ser batizado ele terá a idade da igreja. Quem é batizado fica com a idade da igreja católica. Então vou te ajudar a conhecer a fé que ele vai receber como dom no batismo. E assim estará feito um excelente apostolado. Um excelente apostolado.